galera, a TV Escola tem a honra e o orgulho de apresentar a Hora do Enem, o programa número 1 dos candidatos à tão sonhada vaga na universidade no ano que vem. Vamos juntos e focados nos conteúdos, porque com disciplina e fé nós podemos chegar lá. Então, olho vivo na matéria e fiquem ligados no que vai rolar no programa de hoje a partir de agora. O convidado do programa de hoje é a psicóloga Jaqueline Paixão. Ela vai falar sobre a técnica do acalme-se. Na teleaula do dia, Lande Vieira fala sobre a redação e o tema é seleção de melhores estratégias. E vamos abrir a janela do Enem direto de Maricá, no Rio de Janeiro, com a estudante do ensino médio Pérola Campos. E tem muita coisa interessante chegando aí, hein, galera? Então fiquem ligados porque está na sua hora, a Hora do Enem. Nas dicas de hoje, nós vamos conversar com a psicóloga Jaqueline. Tudo bem, Jaque? Bem-vinda à Hora do Enem! Tudo bem, obrigada. Bom dia. Bom, vamos conversar de uma técnica um pouco diferente, a técnica do acalme-se. Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Sim, então, essa técnica, né, acalme-se, ela foi adaptada, né, à realidade brasileira pelo psicólogo Bernard Ranger, e é justamente utilizada para auxiliar pacientes a lidar, né, com sintomas de ansiedade, angústia e pânico. Então, cada letrinha dessa palavra acalme-se é uma estratégia, né? Então, o A do acalme-se seria aceitar a sua ansiedade, né? É concordar em receber as sensações de ansiedade e angústia, por mais que elas pareçam, né, muito intensas, porque geralmente a gente tenta fugir, quando na verdade o mais funcional é aceitar que naquele momento você está se sentindo ansioso. Então, o C do acalme-se é contemplar as coisas à sua volta, né? Quando a gente está muito ansioso, é comum a gente ficar muito atento às sensações físicas, né? Então, ai meu Deus, meu coração está batendo muito acelerado, ai, eu estou com dor no corpo. Então, é importante a gente olhar, né, ao redor, se a gente está em uma sala, observar como é esse ambiente, né, extrair a nossa atenção um pouquinho mais para a área externa, vai ajudar também nesse processo de diminuir a ansiedade. Muito bom. O A é haja com a sua ansiedade ou com a sua angústia, né? Agir como se você não tivesse ansioso, por mais difícil que isso seja, né? Geralmente, quando nós estamos ansiosos, a gente tende a ficar paralisado, né? É uma coisa que a ansiedade faz. Ah, não vou estudar hoje. Ah, eu estou muito angustiado, eu estou muito ansioso. Ansiedade é uma emoção, né, normal e básica que a gente vai sentir, né? Só que, claro, se tiver muito intensa, a gente vai precisar regular. Mas é importante a gente agir mesmo com a nossa ansiedade. Então, né, eu estou ansioso, mas assim, eu preciso estudar aquela matéria aquele dia. Então, eu posso perceber, de repente, que se eu começar a estudar, mesmo com ansiedade, aquela ansiedade ela pode diminuir ao eu perceber que aquela matéria não é tão difícil assim, né? Ao perceber, por exemplo, que eu estou conseguindo entender. Então, enfrentar a minha ansiedade, ela vai me ajudar, na verdade, a diminuir, né? Então, agir com ansiedade é uma outra estratégia importante. Com certeza. Libere o ar dos pulmões, né? Então, geralmente, quando a gente está muito ansioso, é comum a gente respirar de uma forma ofegante, né? A nossa respiração fica muito aqui na parte do peito. Então, respirar profundamente, né? Respirar bem devagar, calmamente, vai ajudar, né, a gente ter uma sensação de bem-estar e a diminuir a ansiedade também. M, né, do acalme-se, é manter os passos anteriores, então é muito importante repetir cada etapa, passo a passo. Isso vai diminuir a ansiedade até você se sentir um pouco mais confortável. Então é importante rever os passos anteriores e examinar os seus pensamentos, né? Essa é a então, letra E. geralmente, é a letra E, do acalme-se. Examinar os pensamentos é algo muito importante para a gente lidar com a ansiedade, porque o tempo todo, às vezes, a gente fica dizendo para a gente, né, que nós não somos bons o suficiente, que a gente não vai conseguir, que vai ser muito difícil, né, que eu vou me frustrar. Enfim, a nossa mente, ela é muito contadora de histórias. Então, o tempo todo ela fica dizendo coisas negativas, ruins. Então, assim, sempre é importante a gente perguntar, esse pensamento que eu estou tendo, né,
é uma verdade absoluta? Que indícios, que provas eu tenho que ele é verdadeiro? Ou são coisas que eu acho, né? São achismos. Então, assim, é sempre importante a gente ser o cientista da nossa própria mente, né? Então, se eu estou pensando algo, não pego aquilo como uma verdade absoluta, mas eu examino, né, para realmente ver se faz algum sentido e tentar lidar com esse pensamento ao invés, né, dele acabar me derrubando ou me provocar mais ansiedade. E aí no Acalme-se, o S, a letrinha S, acho super fofa porque sorria, você conseguiu. Então não é fácil lidar com a ansiedade, é muito angustiante, de fato. Todos nós ficamos ansiosos, né? Eu, por exemplo, para dar essa entrevista, eu estou ansiosa porque é algo novo e é super normal, mas tudo bem, né? Qualquer ser humano no nosso lugar, ao fazer uma prova ou dar uma entrevista, ficaria ansioso, né? Faz parte da nossa evolução, faz Sai da parte da área nossa espécie. sai da área do conforto. Exatamente. Então, sorrir e ter autocompaixão de que você merece crédito e reconhecimento por ter conseguido, né, realmente lidar com aquele desafio, com aquela dificuldade que você estava tendo, né, naquele momento, por mais que parecesse super angustiante. E por último espere o futuro com aceitação, né? Tentar evitar esses pensamentos que podem ser distorcidos, né? De que as coisas vão ser piores do que elas realmente são e promover comportamentos que te levem, né, a alcançar os objetivos que vocês têm em mente. Então, é uma estratégia super bacana que a gente usa bastante no consultório e na vida. Com certeza. Já que eu amei essa técnica, eu tenho certeza que vai ajudar tanto no Enem quanto também na vida. E eu te espero aqui para uma próxima oportunidade, pode ser? Combinado. Essa é Jaqueline Paixão, psicóloga, participando aqui das Dicas na Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí com a aula de redação sobre o assunto Seleção das melhores estratégias. Lembrando que a aula foi gravada antes da pandemia. Como a redação do Enem é dividida em 5 competências, a gente revê tudo o que há de mais importante sobre cada uma. Então, partiu competência 1? Ela trata do domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí que não pode gíria, a não ser que seja uma citação. Tem que respeitar as regras gramaticais e precisa prestar atenção na ortografia. Esse, aliás, é um quesito que pega muita gente. A professora Dayana Mendes mostra quais são os erros mais comuns que os alunos cometem na hora de escrever a redação. Vai lá, professora. O que a gente costuma ver muito é que o aluno, por vezes, esquece a diferença entre o a e o a. Aqui eu tenho uma relação ligada a um verbo. Aqui é o verbo haver. E aqui eu tenho algo que pode ser um artigo, uma preposição. Os alunos costumam misturar os dois. Outro erro muito comum é a própria palavra de repente, que por vezes aparece escrita assim, ó, junto e com 2 R's. Às vezes aparece junto e com 2 R's. E aí eu não posso fazer dessa forma, tá? Beleza. Eu preciso me lembrar que de repente é separado. Outra palavra bem polêmica, com certeza. Com certeza. Sim, alguns
acabam confundindo e pensando que com certeza é junto. Mas na verdade é separado. Então, os alunos escrevem assim. A gente também precisa lembrar um assunto importante, que é a questão da regência. Alguns verbos da nossa língua, não é? Eles têm uma colocação especial. Por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir, ele tem mais de um sentido. Quando eu estou vendo o nosso programa, não é nosso, não é? Me apropriei. Gostei, isso aí, Quando eu assisto a Hora do Enem, eu preciso me lembrar que eu preciso colocar a preposição antes. Então, quando eu digo assistir, assisto ao vídeo, eu preciso me lembrar de colocar a preposição na frente. E se for uma palavra feminina, eu vou ter que usar o acento grave, a crase. Então, eu posso dizer, assisto a aula. Aí você vai me perguntar, poxa, Dayana, se ele não colocar, qual é a ideia que ele vai estar trazendo? Se você usa o verbo assistir sem usar a preposição na frente ou sem acentuar, colocar o acento grave, você, na verdade, não está dando a ideia de que está vendo, mas sim que você está auxiliando. Então, se eu digo, assisto a minha mãe na cozinha, eu não preciso colocar a crase, porque é provável que eu esteja ajudando a minha mãe nas tarefas domésticas. Outro erro muito comum, o verbo visar. Os alunos acham que o verbo visar, como é um verbo mais formal, ele é um verbo bonito e traz rebuscamento. Só que o verbo visar, ele também tem sentidos diferentes na língua. Então, é importante a gente tomar cuidado com ele. Quando a gente usa o verbo visar com o sentido de almejar, objetivar, essa proposta visa a. Eu preciso colocar a preposição. Essa proposta visa a. Vou colocar um verbo, visa a melhorar. Eu preciso me lembrar de colocar a preposição antes de usar o verbo. Se eu tenho um verbo, eu não tenho crase. Eu não coloco crase na frente de verbos. Mas se eu tivesse aqui uma palavra feminina, eu precisaria colocar crase. Então, visa a união. Eu preciso me lembrar de colocar a crase. A redação pode estar perfeita, Lande, mas se o aluno esquecer de colocar a preposição aqui, ou se ele, porventura, esquecer da regra da crase, ele já perde 40 pontos. Esses erros aqui são erros considerados mais graves. Partiu competência 2? Ela avalia o repertório sociocultural do participante. A professora Juliana Retes explica. Fala, professora. Então, o Enem, ele tem as competências, as cinco competências, né? E quando a gente olha a competência 2, ele disponibiliza isso no manual de redação que fica no site do INEP. A gente consegue perceber a diferença entre, uma redação que ganha 160 nessa competência para uma redação que ganha 200. Só vai ganhar 200 aquele candidato que compreendeu o tema, que escreveu de acordo com o gênero dissertativo, argumentativo, mas que também conseguiu apresentar esse repertório sociocultural, né? Ou seja, como se fosse a cereja do bolo, né? Ele conseguiu ir um pouco além do que os outros demais candidatos ou aquilo um pouco além do que se espera para alguém que está fazendo uma redação de maneira geral. Maravilha! Para reforçar, bora ver os exemplos? Primeiro, com o professor Guilherme Matos. Ele mostra um caminho para aplicar o repertório sociocultural na prática. Ele traz um exemplo e depois explica. Tá contigo, professor? Exemplo na tela. E aí, bora lá. É notória a necessidade de ir de encontro à intolerância religiosa no país vigente. Diante disso, averigua-se desde o período da colonização brasileira um esforço etnocêntrico de catequização dos indígenas nativos, como forma de suprimirem suas crenças politeístas. Tal processo de aculturação e subjugo acometeu também os negros africanos durante todo o contexto histórico de escravidão, os quais foram, não raro, coisificados e abominados por suas religiões e cultos. Por essa razão, faz-se necessário pautar, no século XXI, o continuismo desse preconceito religioso e dos desdobramentos dessa faceta caótica. Interessante notar que o parágrafo, do ponto de vista do registro formal, ele não é perfeito,
Mas, do ponto de vista, sobretudo, da argumentação e do uso produtivo de interdisciplinaridade ou repertório sociocultural, ele desenvolve a argumentação justamente pautado em uma questão histórica, ou seja, usa a disciplina da história para explicar o processo, explicar a causa do fenômeno da intolerância religiosa no Brasil. Esse exemplo mostra bem como os conhecimentos de sala de aula podem ajudar na argumentação. Aí entra o que a gente aprende em história, como o professor Guilherme mostrou. E entra também sociologia, filosofia. Essa é a base do exemplo do professor Marcos Machado. Olha só. Enem 2016, Luande, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. De outra parte, o sociólogo Zygmunt Bauman defende na obra Modernidade Líquida que o individualismo é uma das principais características e o maior conflito da pós-modernidade. E, consequentemente, parcela da população tende a ser incapaz de tolerar diferenças. Esse problema assume contornos específicos no Brasil, onde, apesar do multiculturalismo, há quem exija do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles que dela divergem. Nesse sentido, um caminho possível para combater a rejeição à diversidade de crença é desconstruir o principal problema da pós-modernidade, segundo Zygmunt Bauman, o individualismo. A referência, um pensamento filosófico, no caso do Bauman, entra para sustentar um ponto de vista. Então, a ideia central desse argumento é a ideia do individualismo, ou seja, como que o individualismo prejudica essa compreensão do outro. A gente tem outros pensadores que podem dialogar com essa mesma ideia. Não só a questão da individualidade, de defesa dessa individualidade, como outro contratualista que não apareceu aqui pra gente, mas o John Locke. A gente já falou de Rousseau, né, Hobbes e agora Locke, que vai falar da importância do indivíduo. Então segundo Hobbes, que achava que o indivíduo tinha que proteger o indivíduo do próprio indivíduo, o Locke, ele acha que a função do Estado é garantir e representar os indivíduos. A perspectiva muda. Você precisa ainda de um contrato, você precisa de um Estado, você precisa de uma sociedade, mas a perspectiva muda. Então, para o Locke, por exemplo, que vai consagrar o indivíduo no momento em que não existia espaço para essa individualidade, ele defende, assim, o indivíduo precisa ter certas garantias. Se a gente quiser falar do tema que a redação propôs, eu posso falar da liberdade religiosa. Porque o Hobbes, como a gente falou, viveu num contexto onde um camarada levantava a mão e falava que tinha uma religião diferente do rei. Ele morria por isso. E o Locke viveu um pouco depois, no final do século XVII, ele vai defender esse direito. Não. Existe uma separação entre a esfera pública e a esfera privada. E aí, dentro dessa dinâmica, a gente precisa abrir espaço para respeitar, né, o posicionamento político, a sexualidade, times de futebol e crenças religiosas, como a própria redação pediu aí. São muitas estratégias. E aí é natural que surjam algumas dúvidas. Primeira, posso citar um autor mais desconhecido? Eu perguntei para o professor Rômulo Bolivar se isso é arriscado. E olha o que ele respondeu. É arriscado, sim. Primeiro, o candidato tem que ter em mente que o texto dissertativo argumentativo tem como finalidade principal persuadir o outro. Se ele quer pegar uma outra fala para ajudar no convencimento do outro e ninguém sabe de onde é que veio essa fala, quem é esse autor, isso pode sim prejudicar a qualidade da argumentação dele. Um outro problema são candidatos também que usam autores que a banca não conhece ou que são inventados. Sabe-se que as provas são escaneadas em Brasília e são levadas para os corretores corrigirem em casa. Ou seja, vai que o corretor resolva abrir ali a internet e consultar se aquela citação é verdadeira ou não. Isso acontece na hora da prova. Entre as várias citações que ele já estudou, ele só se lembra daquela de que ele discorda. Então o que ele faz? Ele coloca no desenvolvimento aquela citação e ele critica, ele mostra para a banca por que ele se opõe a ela. O posicionamento dele vai aparecer, logicamente, na parte da marca de autoria, em que ele apresenta a sua crítica ali no final do parágrafo. Tá vendo? É tudo uma questão de estratégia e de manter a calma para conseguir relacionar o seu repertório com o tema da redação. Partiu competência 3? Ela avalia a capacidade que o participante tem de defender um ponto de vista. O professor Wallace Sestari explica pra gente como argumentar bem para garantir a pontuação máxima nessa competência. Argumentar não é discutir, argumentar não é brigar, argumentar é provar alguma coisa, é buscar dar sustentação a alguma coisa
pelo raciocínio lógico. Não é alguma coisa que você fale assim, olha, eu tô certo e o outro tá errado. A argumentação, ela permite, ela tem um espaço, né, do debate, mas é mostrar que você defende um determinado ponto motivado por alguma coisa e demonstrar essas razões de uma forma lógica, de uma forma racional, que a outra pessoa possa entender. Talvez o grande segredo, não só da argumentação, mas da comunicação como um todo, é você pensar que é muito mais sobre o que o outro entende, mais do que realmente aquilo que você diz. Então você tem que escrever, mas você tem que pensar no outro. Como é que o outro vai receber isso? Será que ele vai conseguir compreender a minha posição com aquilo que eu estou colocando? Essa talvez seja uma boa chave aí, né, para o desenvolvimento de uma boa argumentação. E como a argumentação lembra desenvolvimento, a gente chama o Rômulo Bolivar de novo. Ele explica como fazer um bom desenvolvimento. Tá contigo, professor? Enfim, nós podemos citar 3 finalidades básicas. Beleza. Uma é retomar aquilo que ele está dizendo na introdução. Ele pode fazer isso com a primeira frase. Alguma declaração ali que demonstre a finalidade de cumprir o que ele já prometeu no início do texto. Segundo, ele precisa usar elementos para dar suporte àquilo que ele está afirmando. A citação, o exemplo, a alusão ou o que seja. Só que retomar e comprovar não basta. Ele tem que mostrar que ele está se incomodando com aquilo que ele escreve dentro do texto. Logo, uma terceira frase, pelo menos, para ele criticar, para ele apresentar sua marca de autoria é muito importante. E tal. Exatamente. A gente já relembrou as competências 1, 2 e 3. Agora é a vez da competência 4. O candidato tem que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Vou repetir. Construção da argumentação. Isso tem a ver com a estrutura do texto, ou seja, construção de frase, de parágrafo, construção da lógica entre parágrafos. E tem a ver com coesão e coerência. Quem explica é o professor Rafael Torres. Tá contigo, professor. Na verdade, o que eu tenho dentro do texto é uma estrutura física, né, feita pelas palavras, pelo discurso, e a coesão, como o próprio nome engenharia sugere, vai ajudar a estabelecer ligações, digamos assim, entre as partes desse texto. E boa parte dessas ligações é feita pelos conectivos. Ó, anota aí, conectivos. Dá uma revisada neles. A competência 4 não se resume a eles, mas vai por mim. Dá uma estudada. Os conectivos são ferramentas estratégicas para fazer o seu texto avançar um raciocínio de cada vez. Professor Rafael Torres, explica aí pra gente. A coesão é uma ferramenta que torna essa informação algo que possa ser compreendido pelo outro. A competência 4, ela não fala a palavra coesão, né? Ela fala em mecanismos linguísticos, mas na prática acaba sendo exatamente o que define o quanto se tira nessa competência 4. Então o candidato que tem a coesão dominada, e é curioso isso, acaba na verdade fortalecendo inclusive outros critérios dentro da própria correção. Acabei de falar, né? Uma conjunção estabelecendo uma fluidez maior para o texto. Então você pensa, se flui o texto, fluem as ideias. Isso facilita a argumentação. Então o texto como um todo acaba ganhando. Quando a forma é clara, a ideia tende a ser também. Beleza, galera? Vamos avançar para a competência 5? Põe aí na tela. Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então vamos por partes. Primeiro, vamos entender a proposta de intervenção. Qual é o real objetivo? Sugerir caminhos? Trazer propostas que resolvam o problema de uma vez por todas? Até onde o candidato precisa ir? Professor Bernardo Augusto, essa é com você. Existem temáticas que, se você encontrar uma solução, você é Nobel, né? Então, assim, você não tem que entender que as medidas que você vai apresentar são medidas de desconstrução plena de um problema complexo. Porque se o problema é complexo, ele tem razões complexas, resultados complexos e soluções complexas. Como que você vai, em 5, 6 linhas, solucionar você, sem ser um especialista, algo complexo? Então, você tem que estar sempre pensando no processo de se atenuar uma dor profunda, né? As suas propostas são analgésicas, são de melhora. Tem um outro ponto fundamental. A proposta de intervenção é a grande oportunidade de o candidato mostrar que ele sabe pensar em prol da sociedade. Ou seja, você mostra para a banca que você é capaz de priorizar não o que é melhor para você, mas para a coletividade. É assim que o candidato tem que pensar. Tô certo, professora Milena Aire?
ele tem que pensar de maneira cidadã. Ele não tem que pensar apenas do ponto de vista dele. Porque, assim, se ele pensar bem, ele acaba sendo beneficiado duas vezes. Em primeiro lugar, como candidato do Enem, né? Ele tende, demonstrando que se preocupa com o coletivo, ele tende a ser melhor avaliado. Né? E também, eu acho que até pessoalmente ele sai beneficiado. E no quadro Janela do Enem, nós vamos conversar com a Pérola Campos, estudante de Maricá. Tudo bem, Pérola? Bem-vinda à Hora do Enem! Obrigada, boa tarde. Tá tudo certinho, sim. Quero saber o seguinte, você está se preparando para as provas. Me conta um pouco como que está sendo. Então, nesse momento, né, de pandemia, com todas essas tensões e essas dificuldades, tem sido um momento de vários enfrentamentos de desafios. Mas eu acredito que estou conseguindo me preparar bem e espero ter um bom retorno no final do ano, né, na prova do Enem, que vai acontecer agora em novembro. E qual curso que você quer fazer na faculdade? Eu quero fazer Direito e almejo a UFRJ. Muito bom. E tem alguma técnica que você está usando nesse período? Bom, o principal é ter constância, porque por mais que a gente esteja nesse momento de dificuldades, a gente necessita ter uma constância para que a gente tenha um bom resultado. Aqui em Maricá, eu sou aluna do Pré-ENEM Popular, que é um projeto realizado pela Prefeitura de Maricá, junto com a UMES, que é a entidade que eu faço parte, o Movimento Popular dos Estudantes Secundaristas. E nós estamos estudando de forma híbrida, as aulas se iniciam hoje, mais uma vez eu vou ser estudante do Pré-ENEM. No ano passado eu fui e foi pela plataforma EAD. Mas eu acredito que com essa rede de suportes, com a constância e com esse auxílio constante, é possível sim que a gente consiga bons resultados. E você fez a prova agora em janeiro para testar. O que você achou? Sim. Então, para mim particularmente, foi um momento de tensão. Porque eu estava com suspeita de Covid, tinha ficado 21 dias isolada e estava bem debilitada. Então, eu fiz a prova bem cansada, mas eu pude, apesar de todas essas coisas, ter um bom resultado e ver que, sim, a gente é capaz e que a gente consegue conciliar isso tudo e consegue ter esses retornos, sabe, positivos até, por mais que hajam essas circunstâncias. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Então, galera, eu sei que esse momento é um momento de grandes desafios, mas assim como eu e nós nos ajudando, sabe, nós somos capazes de conquistar tudo e passar por todos esses momentos difíceis, sabe? Não se cobrem tanto, tenham um entendimento daquilo que vocês são e daquilo que vocês precisam fazer para conquistar aquilo que vocês querem, sabe? Mas sempre tenham em mente que vocês são capazes, sim, e que vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Obrigada, com certeza, viu? Pérola, muito obrigada pela sua presença aqui na Hora do Enem e eu desejo muito sucesso para você. Muito obrigada, viu? Gente, essa é a Pérola Campos, direto de Maricá, participando aqui da Hora do Enem. Bom, pessoal, a Hora do Enem está chegando ao fim, mas não se esqueçam de participar dando sugestões e tirando dúvidas via WhatsApp. Você também pode ser entrevistado aqui no nosso programa no Janela do Enem. Marque a gente nas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Estamos sempre ligados em você. E fique ligado também no nosso curso intensivo multiplataforma. É só acessar o site www.horadoenem.org.br. Vamos juntos até novembro, vamos com muita força e fé para vencer essa maratona rumo à vaga na universidade. Amanhã a gente volta com mais programa Hora do Enem para você, combinado? Valeu, gente, até amanhã, um beijo, até lá!